Método de Newton é um método iterativo. Método da bissecção é iterativo. Ou seja, aquele método onde você tem uma linha e você arrasta. Então, esse arraste, ou esse for, ou esse while, você tem, ele é um método iterativo, certo? Então, esse for, esse arraste, ou seja, onde você vai replicar o método várias e várias vezes até você encontrar um erro, isso é um método iterativo. Ou seja, quando você tem um critério de parada, né, quando você tem um processo que depende de um erro, já quando ele chegar nesse erro, ele para, é um método iterativo. Tá? Bom, então o método iterativo que nós vamos trabalhar, na pré-aula a gente falou do Jacobi. Só que o Gauss-Jacobi é o mesmo Seidel, aqui mais devagar. O Seidel é o Jacobi, é rápido. Então, a gente tem um sistema linear, onde o A é uma matriz não singular. O que é uma matriz não singular, professor? É quando o determinante dela não é zero. Eu não posso ter uma matriz com determinante zero. Se o determinante da matriz é zero, a gente está complicada a situação. Eu ia dizer, veio a minha língua outra palavra, mas aí eu estou dando aula. E as minhas diagonais, tem uma regrinha ali bem importante. As diagonais não podem ser zero. Não posso ter diagonal nula. As diagonais têm que ser um número diferente de zero. Já vai se entender por quê. Então, vamos pegar esse sistema. A primeira coisa que o método de Gauss-Seidel exige é que sejam isoladas os elementos diagonais. Ou seja, eu vou pegar e vou isolar x1, vou isolar x2 e vou isolar x3 nas respectivas equações. Então, na primeira equação, eu isolo esse valor, na segunda esse, na segunda esse. Bom, temos que isolar. Quem assistiu para a aula lembra que ela falou que o Gauss-Seidel é correspondente ao método da substituição, né? Então, se eu for isolar na primeira equação, né, eu vou isolar o x1. Vai ficar 10x1 igual a 7 menos 2x2 mais x3. Bom, foi para lá, foi para lá. Agora eu quero isolar o x1. Então, vai ficar x1 igual 7 menos 2x2 mais x3, isso dividido por 10. Então, aqui. Se eu for isolar o x2, tá? Se eu vou isolar o x2, vai ficar com 3, melhor, eu vou ficar com 20. Eu vou ficar com 20x2 igual a menos 12, menos 3x1, menos 5x2. Vai ficar x2 igual a menos 12, menos 3x1, menos 5x2 sobre 20. Certo? Então é Professor, isso. Fala. Marcelo, qual que tu colocou na substituição de X2? Acho que É tem que x3 colocar aqui. menos 5, essa aí. x3, isso aí. Isso aqui. Isso aí mesmo. Valeu. Certo? Então, da mesma maneira, eu vou fazer para o x3. Eu tenho 14 menos x1 mais 3x2, dividido isso por 10. Certo? Então, isolado. Então, é um processo bem simples, não tem grandes mistérios, né? E é a parte talvez mais complicada do problema, é fazer isso, isolar. Beleza. Então, x1, x2 e x3. Isolei cada um deles. Tá. Por ser um método iterativo, o que acontece? É necessário que haja uma condição inicial.
Essa condição inicial ela é sempre fornecida, certo? Então, essa notação aqui é a notação de posição. Como assim posição? Em qual linha eu me encontro? Bom, eu estou na linha 0. Na linha 0 é a condição inicial. Então, na minha condição inicial, eu chutei isso aqui. Eu quis chutar esse valor, certo? Ah, professor, mas isso é algo que o problema define, certo? Você está resolvendo o problema vai definir. Ou seja, quando você está fazendo um problema, isso vai ser dado. Mas eu estou lá no trabalho, não diz isso. Então, lá no trabalho, o que você vai fazer? Geralmente, a condição inicial mais utilizada é a 0, 0, 0 ou 0, 0, 0, quantas variáveis você tiver. Então, o vetor 0, para todos, é a condição inicial que você pode usar quando não é dada. Pois bem, então vamos lá. O que acontece? Essa aqui é a minha condição inicial, que eu propus agora. Para resolver o Gauss-Seidel, né, o que acontece? A gente tem isso aqui isolado, né, isolei o x1. Então, para calcular o x1, eu vou depender, para eu calcular o x1 da primeira iteração, eu vou depender exclusivamente da condição inicial. Mas, para calcular o x2 da primeira iteração, eu vou pegar esse resultado aqui. Esse resultado aqui já vai fazer parte da conta. E os resultados anteriores continuam vindo. Bom, esse x1, ele também vai fazer a parte da conta para calcular, sei lá, o xn, o x3. E esse daqui também vai fazer parte da conta. Ou seja, o resultado obtido na linha já vai ser utilizado para aproximar o valor atual. Então, vamos ver como é que isso aqui fica. Se eu for calcular o x1, né, se for calcular o x1 na primeira iteração, veja, isso aqui é x1 na primeira iteração. Ah, professor, então x12 é x1 na segunda iteração, ou seja, segunda iteração. Não confunda com potência. Falo isso porque eu estou dando essa disciplina há bastante tempo para ter visto isso em prova. Tá? Bom, então tá. O que acontece? O x2, nós já conhecemos ele. Ele foi dado uma condição inicial. Então, ele entrou aqui. O x3, condição inicial, entrou aqui. Feitas as continhas, chegamos a 0,5. Ok. Próximo. Quando eu for calcular o x2, para calcular o x2, eu preciso de um x1. De x1 eu vou usar? Eu vou usar este valor aqui, ó. Esse valor aqui vem para cá. Essa é a grande sacada do Gauss-Seidel, porque o Gauss-Jacob, né, vai ter que esperar tudo. Não, o Gauss-Seidel disse, não, já pega esse valor, já toca aqui dentro e vamos adiante. Então, ele pegou aqui 0,5. Certo? Fez a conta e obteve isso aqui. O x3, que é o x3? Olha só que louco. X3, o x3. Ele pegou esse valor aqui, colocou aqui. E o valor anterior, ele já colocou ali. Deu esse valor aqui. Então, na mesma iteração, ele já está usando os resultados que vão aparecendo. Na mesma iteração, ele já está usando os mesmos resultados. Certo? Então, por isso, ele
ele vai convergir, ele vai caminhar mais rápido do que o Jacob. Né? Quando eu digo caminhar, ele vai convergir mais rápido. Então, não tem... É um processo bem tranquilo, né? Depois a gente vai ver como se faz isso no Excel. Também é bem tranquilo. Tá. Então, para repetir o processo, né, para a segunda iteração, né, ou seja, para a iteração N, aquilo que a gente estava vendo na pré-aula, né? A gente está vendo para a pré-aula. A linha atual, ou seja, K mais 1, eu sempre vou chamar de linha atual. E a linha A, se K mais 1 é atual, A é a linha anterior. Então, o x1, ele sempre vai depender sempre da linha anterior. Mas já o x2, ele vai depender do x1 da linha atual. E os demais da linha anterior. E o último x, ele vai depender de todo mundo da linha anterior. Inclusive esse aqui está errado. Aqui é K mais 1. Tá? Vai sempre depender, o último vai depender da linha atual. Bom, então, se eu quero calcular o x1 na segunda iteração, agora eu fiz uma iteração. Agora eu vou fazer a segunda iteração. Agora eu vou para a segunda linha. Na segunda linha, né? Aquela ideia, a ideia da pré-aula, aquele vídeo da pré-aula, ele é sensacional porque ele organiza exatamente como a gente vai organizar aqui, por isso, então, ele é bem direitinho, ele é organizado exatamente da mesma maneira, por linhas. E a gente vai fazer isso no Excel daqui a pouco. Então, o que acontece, né? Então, para calcular o x1, ele vai depender totalmente da linha anterior. Eu obtive esse valor. Né? Ou seja, peguei esse valor aqui e esse valor aqui. Depois, eu vou pegar o x2. O x2 tem um x1. O x2 depende de um x1. Então, eu vou pegar já esse valor aqui, o valor mais atualizado. E vou colocar aqui. E esse valor aqui ainda é o anterior. Eu não atualizei o x3. Agora que eu vou atualizar o x3. Quando eu atualizo o x3, eu vou pegar não só o x1 atual, mas eu vou pegar o x3 atual. Então, a linha anterior já desapareceu. Então, você vê, é um processo bem simples, não tem grandes mistérios nisso aqui. Tá? Nós estamos terminando aqui a nossa primeira live. Deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver. Então, agora a gente vai implementar isso no Excel. Então, eu deixei lá no Moodle para vocês já essa apresentação, tá? Vocês podem dar uma olhada nela. Depois eu vou fazer no Excel com vocês a implementação desse algoritmo. Mas eu sugiro para vocês, nesses 10 minutos, para quem quiser, fazer a terceira linha, né? Então, a ideia agora, né, nesses 10 minutinhos, é fazer o x1 da terceira linha, o x2 da terceira linha e o x3 da terceira linha. Né? Peguem o material, peguem um rascunho e rascunhem isso, certo? Vou deixar 15 minutinhos, até 8h25. Aí, 8h25 eu volto e a gente vai implementar isso no Excel. Mas tentem fazer isso à mão primeiro, para depois tentarem fazer no Excel. Lá no Moodle já está essa apresentação, certo? E aí eu vou ver, terminar de organizar a ordem das apresentações, que eu já vou mostrar para vocês qual vai ser a ordem. E eu vou ver a questão do Leandro, né? Da questão do feriado. Do trabalho. Mas eu estava olhando ali, eu acho que o senhor entendeu, porque você avaliou como correto. Eu acho que o senhor entendeu que eu tinha feito correto, só que eu me enganei na matriz ali. Mas o cálculo que eu fiz estava correto. Sim, tranquilo, tá? Então tá, pessoal, Obrigado. era isso. 8h25. A condição era 1, 1, 0. Agora, tem o contador.
E aqui, então, eu vou fazer a programação do x1. Então, como eu isolei, vai ficar 7 menos 2 vezes o x2, tá? Mais o x3. Isso tudo dividido por 10. Agora, eu vou ter o x2 menos 12, menos 3 vezes o x1, né? Menos 5 vezes o... detalhe. Nós temos aqui 3 vezes o x1. Eu vou pegar qual x1? Eu vou pegar esse x1 aqui? Não, eu vou pegar esse x1 aqui. Porque isso aqui é Gauss Seidel. Eu vou pegar o valor mais atual de x1. Certo? Então, menos 12, menos 3x1, menos 5 vezes o x3. Qual o x3 que eu tenho? O x3 anterior. Essa aqui é a grande sacada do Gauss Seidel, porque eu vou pegar o valor, eu começo com os valores atuais. Então, repare, eu estou calculando o x2, eu estou pegando o x1 atual e o x3 anterior. Se eu for calcular o x3, eu vou pegar tudo que está novinho. Né? Então, vai ficar igual, 14 menos x1. O x1, o de cima ou de baixo? Não, da mesma linha. Né? Porque eu já calculei um x1. Ou seja, o x1 mais atual. Mais 3 vezes o x2. Qual é o x2? O x2 atual. Né? Dividido isso por 10. Né? É isso aqui, menos x1 mais 2x2. Repara, então eu estou pegando os valores da mesma linha. Então o Gauss Seidel ele vai se alimentar da mesma linha. E é só isso, gente. Não tem mais nada para fazer. Agora a gente só arrasta. E olha só o que aconteceu. A gente arrastou e isso foi para um valor. O x1 foi para 1, o x2 foi para menos 1, o x3 foi para 1. Isso quer dizer que a minha... Fala? A primeira linha lá, de Que x1, x2, x3, é essa daí. Essa daí o senhor, o problema deu, eu não percebi. O problema deu eu sugeri esses valores. Esses valores eu sugeri. Tá? E aí nós vamos fazer agora algumas brincadeiras. Por exemplo, se eu botasse nessa linha 1 aqui, 0, né? 0. Não mudaria nada. Se eu botasse 1000, também não ia mudar nada. Porque esse x1 aqui, ele não entra em lugar nenhum, né? Tá, botei aqui 1. Agora, se eu botasse aqui 0. Se eu botasse 1000. Ele apanhou um pouquinho, mas ele foi para onde tinha que ir. Certo? Então, a convergência independe da condição inicial. Você vai alimentar o início com um valor. Você vai alimentar o início com um valor. Mas... vai alimentar o início com um valor. Mas o sistema ele é independente, o algoritmo independe desse valor. Ele vai convergir mais rápido ou menos rápido. Se eu sugiro valores próximos da resposta, óbvio que ele vai ir rapidinho. Né? Agora, se eu ponho, sei lá, menos 1000 aqui... Né? Mas nesse caso... Vai demorar, mas vai para a resposta. Fala. Mas nesse caso aí, tu não tem nem ideia da resposta, né? Olhando o problema ali, não cogita nenhum chute... Inicialmente, um intervalo tal, entendeu? Não, inicialmente a gente não tem ideia. A gente vai fazer o chute no escuro e vai confiar que o algoritmo vá para o caminho. Claro, eu vou dar uma dica daqui um pouco, quando o algoritmo vai para o caminho, certo? Tem uma dica para isso. E quando que é o critério de convergência. Quando o critério de convergência é satisfeito, você pode dar qualquer condição inicial que ele vai sempre. Tá. Mas, enfim, era essa aqui Professor, sim, eu só me atrapalhei um pouquinho no método de interação. Aí, ó, exatamente nas linhas da iteração ali, né? Como a gente vai distribuir certinho aí esse K nessa transformada desse K mais 1 aí para chegar no sistema linear mesmo ali. Isso aqui é o que está aqui, ó. Então,
esse valor aqui, ele depende de quem? Esse aqui é o x1, 1. Ele vai depender de quem? Ele depende deste valor e deste valor aqui. Tá? Então, ele depende de quem? Ou seja, é x1, 1. Ele vai ser, né, 7 menos 2x2 na 1 mais x3, 1 sobre 10. Ele pegou a linha de cima. Quando eu vou fazer a linha 2, né, quando eu vou fazer a linha 2, o Gauss Seidel, né, o Gauss Seidel, ele vai considerar agora o seguinte, então eu vou calcular a linha 2. Então, vou fazer x2 da linha 1, eu vou pegar, vai ficar menos 12, menos 3x1 atual. Eu vou pegar este valor aqui. Tá? Ou seja, ele vai pegar o valor atual. Mas... Já vou lá. Mostrando o PowerPoint. Não. Eu acho que teria que mostrar a planilha do Excel. O Excel. Eu acho que tá mostrando o PowerPoint aqui. Tá compartilhando o PowerPoint. Até achei estranho, né? Beleza. Agora sim. sim. Então, você está sempre pegando, o x2, ele vai ser alimentado, né? Por exemplo, aqui, né? O x2 da interação 1. Ele vai ser sempre alimentado aqui da interação 1 menos 5x3 da interação 0. Certo? Ou seja, ele vai estar pegando este valor aqui e vai estar pegando este valor aqui. Certo? Vai estar pegando este e está pegando este. Então, se você vai descendo, né? Eu for descendo aqui um pouquinho. Por exemplo, eu vou pegar na linha 6. Na linha 6, o que vai acontecer na linha 6? Eu vou ter x2 da linha 6, vai ser quem? Vai ser 20 menos 12 menos 3x1, quem? A linha 6 com menos 5x3 da linha 5. Né? É isso que vai acontecer. Então, de forma geral, eu posso dizer para ti que o x2 da linha atual é igual a 7 menos 2x2 da linha atual mais o x3 da linha anterior. Isso tudo dividido por 10. Então, você vê, eu peguei para a linha 6. Eu vou pegar o x1 da linha 6, vou pegar o x3 da linha anterior. Então, eu peguei, se aqui é meu k mais 1, aqui é meu k mais 1, aqui é meu k. Certo? Então, linha atual e linha anterior. Vale? Marcelos, Fala, Marcelos. assim como eu estava com dificuldade para conseguir entrar na aplicação, mas como tu conseguir chegar até valor na linha 5? Eu arrastei. Eu venho aqui, seleciono e arrasto aqui, ó. Tá vendo onde está essa cruzinha? Eu arrasto. Eu venho aqui, preenchi as duas linhas e arrastei. Mas é sempre assim? Sim, no Excel, quando eu estou resolvendo problemas como esse, os métodos interativos é sempre assim, como a gente fez como é que a gente fez assim como a gente fez com o método de Newton, assim como a gente fez com o método da dissecção, certo? Mas porque também, por exemplo, no caso do trabalho na semana do feriado, entendeu? Mas eu estava fazendo um exercício assim, mas quando eu arrastei, mas tá repetindo a linha. Por que isso acontece? Como assim? Você está me perguntando do feriado. O feriado não tem nada a ver com o que a gente está fazendo agora. Mas por que está repetindo a linha? Porque ele está convergindo. Só por isso. Porque está havendo a convergência. O que é a convergência?
a resposta está indo para aquele lugar. E como eu peguei um exemplo bom, o que é um exemplo bom? Um exemplo simples, né? Um exemplo fácil. Se eu mudasse aqui, sei lá, botasse aqui 20, sei lá, botasse esse número, né? Ele vai mudar. Mas agora eu vou arrastar aqui. Ok, já mudou tudo, mas tá vendo que ele está repetindo, porque ele, a partir de um certo ponto ele convergiu, né? Mas é por causa do sistema. O sistema é um sistema bem direitinho e ele converge. Daqui a pouco eu vou fazer outro que vai demorar um pouco mais para convergir, certo? Tá bom. Então tá. Feito isto. Fizemos isso, o que acontece ali? O que vocês repararam? Que quando o meu K, o que ele está dizendo ali? O K é a linha. Né? Quando a minha linha, eu estou descendo com as linhas, né? Eu estou empurrando, né? Estou empurrando para baixo. Isso quer dizer que o meu K está indo para o infinito. Quando o meu K vai para o infinito, né, a gente costuma dizer que se o meu sistema está bem organizado, bem bonito, o limite da minha sequência de soluções vai para a solução. É o que a gente viu aqui, né? É o que a gente viu aqui. Quando o meu K foi para o infinito, o que é K indo para o infinito? Né? Ou seja, eu vou arrastar infinitamente, eu vou fazer um arraste infinito. Quando eu vou fazer um arraste infinito, então a gente costuma dizer que o limite, né? A gente costuma dizer que o limite, né? Vamos dizer que o limite, quando K vai para infinito, ou seja, de cada resposta, tende a solução. Isso aconteceu, né? Quando ele já chegou na linha 6, ele já chegou na solução, certo? Bom, é isso que aquele slide está mostrando para nós. Beleza. Ah, professor, mas ali tinha o resíduo. Sim, o resíduo ou o erro. Como é que a gente calcula um erro? Bom, se a gente olhar para a fórmula do que nós estamos acostumados para erro relativo, nós temos isso aqui como erro relativo. O que é o erro relativo? O erro relativo é um módulo. É o módulo de uma diferença dividido pelo módulo do valor atual. Esse aqui é o módulo da diferença do, como a gente fazia anteriormente, né? O anterior, ou melhor, o atual menos o anterior. Então, aqui é o atual menos o anterior. Certo? Aqui embaixo eu tenho o atual. Então, o que nós verificamos aqui? Né? Nós verificamos aqui o seguinte. Como é um módulo. Mas o meu x ele é uma matriz, é um vetor linha, um vetor coluna. Como é que eu calculo o módulo de um vetor coluna? Bom, existem várias maneiras de calcular o módulo de uma matriz. Eu ensinei geometria analítica para vocês, uma forma que chama-se o módulo euclidiano. Você está dando uns nomes muito loucos, né? Que parecem ser coisas horríveis. E é esse módulo aqui que vocês aprenderam a fazer, muito simples, né? Como é que eu calculo o módulo do vetor? Você tem o vetor lá, 2i menos 3j mais 5k. Então, o módulo do vetor era quem? 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tá? Mesma coisa, né? Aqui eu vou ter um vetor, eu vou fazer este menos este ao quadrado, este menos este ao quadrado, este menos este ao quadrado. E aí, isso aqui vai me gerar um número. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no Excel e vamos programar isso aqui lá. Tá? Vamos ver como é que fica o erro. Então, o módulo de vetor. Ah, professor, e se eu tiver 4? Né? Se eu tiver 4 elementos? Faz da mesma maneira. Né? A gente vai fazer um daqui a pouco. Beleza. Bom, vamos adiante. Tá no PowerPoint, senhor. Tá no PowerPoint, tá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Estamos...
Beleza. Então, eu vou programar aqui o erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aqui o absoluto. Eu vou fazer aqui o erro, direto. Erro. Como é que eu calculo o erro? Vamos escrever aqui do lado. Né? O erro. Como é que eu calculo o erro relativo? A gente viu isso desde a primeira aula. O erro relativo é o módulo do x atual menos o x anterior, dividido pelo módulo do x atual. Certo? Vezes 100. Ah, professor, mas aqui eu tenho 3 números. Como é que eu vou fazer isso? Bom, um módulo, ele vai ser quem? Um módulo de x, né? Sendo que x é x1, x2, x3, vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado. Ah, e se eu tenho x... Vou fazer aqui. E se eu tenho, por exemplo... Vamos botar mais para cá. E se eu tenho aqui x mais 1 menos xk, como é que eu faço esse módulo? Ora, vai ficar x1 na posição atual menos x1 na posição anterior, elevado ao quadrado, mais x2 na posição atual menos x2 na posição anterior, mais x3 na posição, tudo isso elevado ao quadrado, né? x3 na posição atual menos x3 na posição anterior. Tudo isso elevado ao quadrado. Então tá, vamos fazer isso aqui. Bom, então se eu for fazer isso aqui, o que vai acontecer? Na linha 0 não tem erro. Na linha 1 tem erro. Então vamos lá. Como é que eu calculo a raiz quadrada? A raiz quadrada é raiz. Raiz de quem? Bom, primeiro, é raiz do atual menos o anterior, elevado ao quadrado, mais o atual menos o anterior, elevado ao quadrado, mais o atual menos o anterior, elevado ao quadrado, fechei a raiz. Tá? Fechei a raiz, ó. Fechou a raiz. Vezes 100, dividido por quem? Pela raiz de quem? Do atual ao quadrado, mais atual ao quadrado, mais atual ao quadrado. Nossa, o primeiro erro foi gigante, 147%. Agora, se eu arrastar o erro, olha só o erro aqui que deu. Né? Esse erro aqui mostra que por mais que o Excel esteja jogando 1 para nós, isso aqui não é 1. Né? O Excel arredondou para 1, mas não é 1. Né? Não é menos 1. É 9,9999. Lá na 14ª casa é que vai ter uma diferença. Tá? Então, existe um erro. Ó. Na 16ª, aí sim que passou a ser um erro maior do que o Excel podia contabilizar. Certo? Mas aqui ele ainda tinha erros grandes, ó. Erros, né, que ele estava contabilizando, mas aqui ele passou a ser um erro que o Excel considerou nulo. Certo? Mas esses erros aqui, mesmo que eles estejam em porcentagem, gente, nossa, já é bom demais. Né? Então, é assim que a gente calcula o erro do método de Gauss-Seidel, certo? Assim como a gente fazia com o erro, por exemplo, do método de Newton, ou o erro do método de secção. Professor, Fala. o que eu não consegui entender ainda, assim, tipo assim, ó,
tipo x2, né? O senhor estava botando em x2. E aquilo ali, aquela conta ali, ela é para zerar o x2 e a Não, partir de... é para convergir para a resposta certa. Ah, tá. Tá, então o resultado já vai ser a resposta certa. Tu tá tentando uma aproximação Isso, cada vez menor para procurar o exatamente. resultado certo. Isso, cada vez que eu arrasto, cada linha que eu faço, eu estou chegando cada vez mais perto da resposta certa. E daí, quando eu vou, a resposta certa, ela vai zerar o resultado daí. Quando chegar, por exemplo, quando eu achar o X1, X2, X3, ele vai zerar ou não? Quando eu pegar o X1, quando eu peguei esse valor aqui, eu vou lá, é 10x1 mais 2x2 menos x3. Vai ficar 10 vezes 1, vou pegar aqui. 10x1 Ah, vai estar o mais resultado ali, tá? O vetor, tem o vetor B ali, que é Isso, o menos 1. resultado. Tá, Isso aqui fecha 7, certo? Se tá, não, você, perfeito. Tá. se você pegar, eu poderia pegar aqui por equação. Ó, vou botar aqui, eu fiz uma ideia. Vou botar aqui a equação 1, equação 2, equação 3. Então, na equação 1, nós temos 10 vezes x1 mais 2 vezes x2 Ah, vou fazer a verificação. menos x3. Isso aqui está muito longe de 7. Isso aqui dá 3 vezes x1 mais 20 vezes x2 mais 5 vezes x3. Aqui eu estou verificando. Ó, deu muito longe de menos 12, né? Aqui, x1 menos 3 vezes x2 mais 10 vezes x3. Isso aqui deu muito longe de 14. Conforme eu vou arrastando, isso aqui vai ter que parar onde? 7 menos 14, menos 12 e 14. Show. Né? Entendeu? Então, é isso aqui que está acontecendo. Conforme eu vou arrastando, a resposta vai indo para onde ela tem que ir. Tá? Então, eu vou botar aqui, isso aqui como uma verificação. Tá? Tá em outra cor. Tá? Então, uma verificação. É opcional, não precisa fazer, mas quem quiser, fica à vontade. Tá? Bom, um detalhe que a gente não falou ainda, que é a convergência. A gente viu que quando a gente arrasta, funciona lindo, maravilhoso, coisa mais amada. Sempre vai acontecer isso? A resposta é não. Não é sempre. Tanto que vocês olharem no trabalhinho de vocês, ele vai falar essa questão. Resolva por eliminação gaussiana e Gauss-Seidel, caso seja possível. Então, eu imagino que quando vocês estão fazendo isso, vocês vão resolver por eliminação gaussiana, vai funcionar lindamente sempre. Mas vocês vão testar se funciona Gauss-Seidel. Se funciona Gauss-Seidel, resolvam Gauss-Seidel. Se não funciona Gauss-Seidel, vocês vão dizer, olha, segundo teste de convergência, não funciona o método de Gauss-Seidel. Por que o método de Gauss-Seidel ele aparece? Porque o método de Gauss-Seidel, por mais que ele seja um método iterativo, ele é um algoritmo muito, muito, muito mais simples que o escalonamento. Certo? Ele é um algoritmo breve, um algoritmo de pouquíssimas linhas, certo? Se você faz isso no Scilab, eles são pouquíssimas linhas, fácil de programar, maravilhoso. Professor, Fala. eu não entendi, pode repetir, porque lá no trabalho e diz assim, né, resolva por escalonamento ou Gauss-Seidel. Se eu conseguir fazer por escalonamento, eu não preciso fazer pelo outro método, isso? Não. Ele diz assim, resolva por escalonamento. Uhum. E Seidel, vírgula, caso seja possível. Então, se ele diz escalonamento e Gauss-Seidel, caso seja possível, você vai fazer escalonamento. Não, lá diz ou. Então, eu vou mudar para E. Ah, bom. Você vai fazer escalonamento, ok. Uhum. É
que eu sei por que eu botei o ou. É porque nem sempre naqueles problemas lá dá para resolver por Gauss-Seidel. Tá? Então, você fez escalonamento, ok. Aí você vai testar o Gauss-Seidel. Só que ele diz o seguinte: caso seja possível. Aí você vai primeiro fazer o teste. Teste de convergência. Eu vou falar dele. Se o teste de convergência der positivo, você pode resolver, então você vai resolver por Gauss-Seidel. Se o teste de convergência falha, você vai resolver por escalonamento. Então vamos fazer um... Eu acho que o melhor disso aqui é um fluxograma. Vou fazer um fluxograma. Então, fazer assim. Ele diz o seguinte, então, resolver. Vou pegar logo a pior caneta. Resolver por... Não está compartilhando. Não está compartilhando? Tá. Não. Deixa eu ver. Tem... Tá. Resolver por escalonamento. Ou, né, aqui é um EO, Gauss-Seidel, caso seja possível. Então, você vai fazer por escalonamento. Sempre vai ser possível. Aí depois vai para o Gauss-Seidel. Entendi. Para fazer o Gauss-Seidel, você vai fazer o seguinte, vai fazer o teste. Teste de convergência. Você vai fazer o teste de convergência, eu já vou falar do teste de convergência. Se o teste de convergência der positivo, você vai dizer sim, vai resolver. Por Gauss-Seidel. Se o teste de convergência der negativo, você vai dizer pelo teste de convergência não foi possível isso aqui, certo? É isso aqui. Então, o que é o teste de convergência? O que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo para nós o seguinte, que o erro vai para zero, ou seja, o erro vai para zero, né? Quando o elemento diagonal, isso que ele está dizendo aqui, isso aqui é o elemento diagonal, for maior que a soma dos demais. Ou seja, você vai pegar uma linha, na linha I, nessa linha aí, o elemento diagonal é maior, o módulo do elemento diagonal é maior que a soma dos demais, vamos testar. Então, por exemplo, quem é o elemento diagonal aqui? O meu elemento diagonal aqui é o 10. O 10 é maior que a soma dos demais? Vamos descobrir. Então, 10... Professor, fale. O elemento diagonal não é II. Sim. Tá JJ lá. Aqui tá I. Ali em cima, não tá? Bom, vai, segue o baile. Peguei a caneta errada. Então, essa aqui é a caneta. Pode ser essa caneta aqui. Então, esse aqui é o meu elemento diagonal, esse aqui é o meu elemento diagonal e esse aqui é o meu elemento diagonal. Então, o que acontece aqui? Se eu olhar para o módulo de 10, né? Se eu pegar o módulo de 10 ele é maior que eu pegar o módulo de 2 mais o módulo de 1, menos 1. Ou seja, eu peguei o módulo de 10 maior que o módulo de 2 mais o módulo de menos 1. Ou seja, o módulo de 2 mais o módulo de menos 1 é 3.
Então, o módulo de 10 é maior do que 3. É verdade? É verdade. Agora eu vou pegar a segunda equação. A segunda equação, o que acontece na segunda equação? Eu vou pegar o módulo de 20 é maior que o módulo de 3 mais módulo de 5. Sim, o módulo de 20 é maior ou igual que 8. Isso é verdade? Isso é verdade. Então, feito isso aqui, agora eu vou para o terceiro item. A terceira equação, eu sei que o módulo de 10 é maior ou igual que o módulo de 1 mais o módulo de menos 3. Ou seja, 10 é maior que 4. Isso é verdade? Isso é verdade. Então, quando eu fiz esse teste, o que eu posso dizer? Pelo teste da convergência, é possível aplicar Gauss-Seidel. Né? Certo? É possível aplicar Gauss-Seidel. Então, por isso que quando a gente implementou lá no Excel, tudo deu tão lindo, tudo deu maravilhoso, tudo foi bonito, porque ele satisfaz impecavelmente o teste de convergência. Certo? Mas esse teste a gente faz antes de fazer a conta, né? Uhum. Tá. A gente faz antes. Lá no trabalho, antes de vocês partirem para o Gauss-Seidel, vocês vão fazer o teste. Por que vocês vão fazer antes? Porque o que vai acontecer? Se vocês não fazem antes e ele não convergir, vocês vão implementar o Gauss-Seidel. E sabe o que vai acontecer? Vocês não vão para lugar nenhum, porque vocês vão arrastar, e vão arrastar, e vão arrastar, e vão continuar arrastando, e não vai chegar a lugar nenhum. Os números vão ficando cada vez mais malucos, ou cada vez maiores, nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, vocês vão estar perdendo tempo. Então, se vocês fizerem antes, vocês vão ter certeza que quando vocês forem fazer o método, ele vai funcionar perfeitamente. Certo? A gente apresenta as duas soluções ou só uma, ou só a do Gauss? As duas. Ok. Mostrar as duas coisas. Certo? Bom, nós estamos terminando essa live aqui. Imediatamente, fechou, abrir a próxima. Certo? Sem intervalo para beber água. Fechou, abriu a próxima. Tá? Então, até daqui a pouquinho, finalizando a segunda live e imediatamente abrindo a live 4. Essa condição é satisfeita. Vamos ver outra situação. Por exemplo, esse caso aqui. Então, verifique a convergência de Gauss-Seidel e reorganize o sistema, caso necessário, para obter a convergência. Então, o que ele está dizendo aqui? Pode ser que, às vezes, o sistema não seja convergente por causa da organização do problema. Ou seja, o problema é organizado de tal maneira que o Gauss-Seidel não funciona. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, aqui está meu sistema. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a primeira equação. Na primeira equação, né, eu vou aplicar o método. Então, aqui está elemento diagonal, elemento diagonal, elemento diagonal. Né? Então, a questão é 10,1 é maior ou igual que o módulo de 5 mais menos 3,5. 10,1 é maior ou igual que 5 mais 3,8 mais 3,5 dá 8,5. Então, é verdade. Para a segunda equação, 0,2 é maior ou igual que o módulo de menos 5 mais menos 12,5. Bom, 0,2 é maior ou igual que 5 mais 12? Não, isso aqui é falso. Então, isso aqui não vai dar um problema. Pega a próxima equação. Na próxima, eu tenho E. Vou pegar o primeiro ali. Então, é 1 maior ou igual que o módulo de 1 mais o módulo de menos 2,56. Ou seja, 1 maior ou igual que 3,56. Isso aqui é falso. Então, nós temos um problema.
A conclusão que eu tiro. Então, não é possível aplicar Gauss-Seidel. E eu botei uma interrogação. Não é possível aplicar Gauss-Seidel? Será que não? Eu digo que sim. Se houver uma reorganização do problema. Ou seja, se você reorganizar. Como eu vou saber se eu tenho que reorganizar? Bom, aplicou o teste, na hora que você aplica o teste, você vai olhar e vai ver assim, mas se a linha 3 se tornar a linha 2, vai ser possível aplicar Gauss-Seidel. Eu posso fazer? Claro que eu posso. Eu posso permutar as linhas conforme for a vontade e a necessidade. Aí não é uma coisa fixa, não é Para gerar outras diagonais, só. Não, vão gerar outras diagonais, exatamente. Tá. Né? Então, se eu modificar as linhas, aí eu vou ter o seguinte, aí eu vou ter 10,1x mais 5y menos 3,5z igual a 7,8. Agora eu vou permutar. Então, a linha 3 vai ser a minha linha 2. Então, vai ficar x menos 2,56y mais z, eu mudei a diagonal, 2,5. E a minha linha 2 vai ser a minha linha 3, menos 5x menos 2,6. Opa, professor, você tá mal hoje. Né? Então, menos 5x mais 0,2y menos 12,5z igual a 3,6. Então, vamos lá. A primeira, nós já vimos antes que sim, era verdade isso aqui. A segunda, agora, ela ficou verdadeira. Né? Ficou 1 mais 1. Então, 2,56 é maior que 2. E a terceira ficou menos 12,5, é maior que menos 5, mais 0,2. E agora, então, neste sistema aqui, é possível aplicar Gauss-Seidel. Né? Certo? Então, agora é possível. Pois bem. Então tá, então vamos nos organizar aqui. Bom, então, dessa maneira, né, aqui eu vou estar explicitando exatamente o que a gente fez. Então, o meu a posição 1, eu vou fazer a soma das demais, né, ou seja, 8,5, A2, aqui com os efeitos especiais, é falsa, pegou ali, é falsa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que ele fez aqui. O que ele está dizendo? O que esse código está dizendo para nós? Esse código aqui ele está dizendo que é para mutar, né? Ou seja, quando esse código aparece, ele está dizendo para mim que a linha 3 se torna a linha 2 e a linha 2 se torna a linha 3. Então, daqui para cá, o que aconteceu? A minha linha 2 se tornou linha 3. E a minha linha 2 e a minha linha 3 se tornou a minha linha 2. Esse código aqui, ele quer dizer a permutação, ou seja, eu troquei. Linha 1 passou para ser linha 2. É isso. Tá? E aí, a linha 1 se mexer, senhor? A linha 1 permaneceu a mesma porque ela já estava funcionando antes, né? Então, o time que está se ganhando não se mexe. Se caso não tivesse, eu poderia mexer também. Claro, exatamente. Tu vai mexer conforme
a necessidade. Isso é para todo o sistema, senhor? Eu ia falar exatamente isso. A questão é, nem sempre. Nem sempre isso é possível, certo? Às vezes não é. Nesse caso aqui, mas às vezes não é. Se você olhar para os problemas que a gente tinha lá na semana passada, nem sempre, né? Não tinha condições de aplicá-los. Então, mas se eu permutasse? Pode ser que não. Pode ser que não dá. Então, nem sempre. Certo? Então, é aquela coisa, na hora que tu tá fazendo o teste, você fez o teste, você sente necessidade na hora. Você sente, mas se essa linha tivesse aqui, isso ia ajudar. É isso que eu estou mostrando aqui, certo? Essa sensibilidade que tu tem na hora de fazer o teste e perceber que se você fizer uma permutação de linha, você consegue aplicar o método. Às vezes você vai aplicar o teste e vai ter a sensibilidade de ver, não, isso aqui não adianta, né? Nem Jesus voltando que ele vai conseguir entrar no eixo, entendeu? Essa é a ideia. Professor, e mesmo que o sistema linear ele tiver uma ordem, por exemplo, que nem as questões que o senhor nos passou lá, ela tem uma ordem, assim, né, de iteração ali, tu vai poder inverter aquelas linhas ali? Como assim? Não, aqui, claro, eu vou resolver o problema, vai com certeza, ó. Eu isolei o X, se é isso que tu tá entendendo, se é o que eu entendi. Se é o que eu entendi da tua pergunta, então eu isolei o X, eu isolei o Y e eu isolei o Z. Tá. Aí tu já modelou o sistema. Tá bom. Tá? Eu isolei o X, eu isolei o Y, eu isolei o Z. Da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente. Sem nenhum problema. Tá? Então, tá tudo da mesma maneira. Então, né? A gente vai resolver o problema a partir daqui agora. É a partir daqui que eu vou fazer o isolamento. Então, na hora de eu isolar o Y, né? Na hora que eu isolei o Y, eu vou considerar a segunda equação. Então, quando eu considerei a segunda equação, quem é que foi fazer a divisão? O menos 256. Né? Na hora de isolar o Z, eu vou considerar a terceira equação. Então, quem vai passar dividindo é o 12,5. Certo? Não, entendi. Esse critério, esse teste, ele é exatamente para isso. Né? Para que o maior valor passe dividindo. Certo? Ele garante, ele vai funcionar quando o maior valor passa dividindo, certo? Tá? Então, esse é o critério. Okay. O maior valor passa dividindo. Bom, vamos lá para o Excel para ver o que acontece. Então, eu vou fazer uma coisa aqui primeiro. Vamos fazer aqui. Eu prometo não tocar no meu teclado nas teclas que eu não sei, para não travar tudo de novo. Beleza. Vamos olhar para cá. Então, eu botei aqui o sistema só para a gente ter em mente o que está acontecendo. Então, tá aqui. Esse aqui está meu sistema. Então, lá, a minha linha, o meu X, K, meu X, meu Y, o meu Z e o meu erro. O K, bom, linha 0. Mas eu não tenho uma condição de entrada. Vamos ver, será que o problema não deu uma condição de entrada? Vamos ver. Não lembro. Não, ele não deu uma condição de entrada. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa condição de entrada pode ser o X, meu X0, pode ser 0, 1 e 0. Por que isso? Porque me deu vontade, tá? Não é da vontade de soro, mas quando não é dado, você pode arbitrar. Né? Quando eu digo me deu vontade, você pode arbitrar. Não foi dito aqui, então a gente arbitra.
arbitrei. Ah, mas eu podia ser 0? Podia. Eu vou fazer uns testes ali com vocês. Podia ser muita coisa. Tá. 0, 1, 0. Tá. Vamos lá. Para a linha 2. Para a linha 1, para a primeira iteração. Então, ficou quanto? 7,8 mais 3,5 vezes o y. Qual y? O y, ou melhor, 3,5z. O z anterior. Né? Não me perder, eu vou fazer o seguinte. Menos 5 vezes o y anterior, mais 3,5 vezes o z anterior. Tudo isso dividido por 10,1. Tá ali. Agora, eu vou pegar a segunda equação. 2,5 menos o x. Quem é o x? É o x atual. Esse é o x atual. Menos o z. Qual o z? O z é o z atual. O z atual é o anterior. Dividido isso por menos 2,56. Tá ali. Agora, igual a menos 3,6 mais 5 vezes o x. Né? Qual x? Esse x? Não, não é esse x. É esse x aqui. Tá? É o x atual. Menos 0,2 vezes o y. Qual y? O y atual. Dividido isso por menos 12,5. Ok. Vamos tratar agora do erro. Bom, quando a gente está falando de erro, é aquela fórmula da raiz. Se é a fórmula da raiz, o que vai acontecer? Eu vou ter o atual menos o anterior ao quadrado, mais o atual menos o anterior ao quadrado, mais o atual menos o anterior ao quadrado, fechei a raiz, vezes 100, dividido por quem? Pela raiz do atual ao quadrado, mais o atual ao quadrado, mais o atual ao quadrado. Feito isso, dá um erro menor. Aqui eu vou fazer não precisa, tá? Eu já disse que não precisa, vou diminuir um pouquinho. Aí, dá para a gente enxergar o que acontece com as soluções. Eu achei legal fazer isso aqui. Então, isso aqui dá 10,1 vezes o x1, mais 5 vezes o x2, menos 3,5 vezes o x3. Bem longe do 5. Igual a x menos 2,56 vezes o y mais o z. Né? Bem longe. Igual a menos 5 vezes o x, mais 0,2 vezes o y, menos 12,5 vezes o z. Isso aqui está bem longe da resposta. Tá. Continuou longe. Vamos arrastar. Ó, estamos fazendo alguma coisa errada. Por que eu sei que nós estamos fazendo coisas erradas? Vamos ver. Ah, professor, está dando coisa errada. Primeiro, o nosso erro, ele não está indo para zero. As nossas equações, os nossos resultados aqui não estão fechando aonde tinha que fechar. Ah, mas um está fechando bem bonito. Ok. Qual pode ser o erro? Bom, o erro pode ser de digitação do programa mesmo, né? Porque como aqui não está funcionando, é um erro de digitação. Então, vamos ver o que eu errei. Né? Então, aqui. Tá aí, ó. Tá aí o cara não botou a... 7,8 menos 5z. Ah, sim, tá aqui, né? Y, senhor. É menos 5y, tá certo. Tadã.
Menos 5y. Qualquer coisa eu pego do semestre passado. Esse aí é o Z, senhor. Esse aí É, que tá pegando é o Z. Mais Aí. 3,5 dividido por 10,1. Aqui tá certo. Aqui, ele pega o 2,5 menos x menos j. Aí também tá certo. Não, ô, senhor, não tá não, volta ali. Menos 3,5x. É que tem que pegar o anterior. É o anterior, mas tá, o anterior J2. Tá. Tá Certo, tudo tá certo. certo. Tudo certo. J2. Agora aqui, menos 3,5 mais 5 menos 0,2 dividido por 12. O que ele está fazendo de errado aqui? Vamos ver aqui. Será que eu fiz a conta errada aqui? Mais e menos. Tá certo. 2,5 é menos e menos. 3,6 é mais e menos. Não entendi. Vamos fazer o seguinte. Vou excluir tudo isso. Vou excluir tudo. Não que excluir é excluir as células, tá? Não quero excluir aquela programação. Tá, foda-se. Só deleta. Tá. Dá um delete. Só deletar funciona? Sim. Seleciona de novo e clica no delete do teu teclado. Tá. Tá, beleza. Então tá. Tela. Eu não consigo entender porque ele tinha. Senão eu vou pegar no resultado do semestre passado e falar, tá certo. Vezes o Z menos 5 vezes o X. É bom o erro que a gente memoriza. Ah, não. O erro é bom para todo mundo. 2,5 menos o X atual menos o Z anterior. Não, eu vou ali. Menos 2,56. Tá. Parece que está dando um valor até diferente para. Faltou a vírgula. Do 256 faltou a vírgula ali depois, senhor. Já arrumo. 5 vezes x menos 0,2 vezes o y dividido por menos 1 ponto, menos 12,5. Tá aqui, por isso que ficou um número bem pequeno. Tá. Vamos olhar de novo. 3J. Tcharam. Vamos olhar de novo. Tcharam. Olha, parece interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei o que tinha errado antes, mas agora funcionou. Olha só. Vamos ver. A coluna do erro, vamos destacar a coluna do erro para a gente enxergar. Por que ela está demorando? Porque os números aqui não é esse problema, esse sistema aqui não é um sistema com números tão bonitos e amistosos, né? Ele é um sistema com números bem mais feios. Mas o que está acontecendo aqui? Né? Ele está convergindo. Não só ele está convergindo, nós estamos vendo o seguinte, que as respostas estão indo para onde tem que ser. Ela está indo para 7,8, ela está indo para 2,5 e ela está indo para menos 3,6, né? Exatamente. Certo? Então, mas professor, se você botasse 0 aqui, não mudaria nada. Ele ia convergir até um pouco mais rápido. Se eu botasse 1000 aqui, não ia mudar nada, né? É que a primeira não muda muita coisa. Se eu botasse 1000 aqui, olha, ia demorar um pouco, mas ele ia convergir. Ou seja, ele ia demorar bastante, mas um dia ele converge. Dá para notar que o Z converge mais rápido para a resposta, né? O Z converge bem mais rápido para a resposta. Certo? Bom,
Enfim, então você pode ver que essa estabilidade que nós temos aqui, para botar 1000 aqui, menos 1000, essa estabilidade que a gente vê na hora de mudar as condições iniciais, eu venho aqui e mudo as condições iniciais, né? Essa estabilidade, ela está garantida pelo critério de convergência, certo? Bom, pessoal, agora são 5 para as 10, eu não vou me estender mais, tá? Eu vou encerrar a terceira live 10 minutos antes. Assim, o que é importante deixar claro para vocês, né? Que vocês têm que fazer o critério de convergência, vocês têm que verificar se pode fazer o Gauss-Seidel, né? E justificar isso. O critério de convergência não deu certo. Porque quando o critério de convergência dá certo, ele vai funcionar, que é uma beleza. Você pode colocar o que quiser aqui de entrada, que vai. Pode ser que, às vezes, a primeira equação não dê de jeito nenhum, mas a segunda e a terceira dê, aí isso demora para convergir. Porque quando o critério de convergência não é satisfeito integralmente, ou ele é parcialmente satisfeito, quando ele é parcialmente satisfeito, ele demora um pouco para convergir, né? Então, você vai ter que arrastar muito. Mas, de modo geral, ele demora mais. De modo geral, quando ele satisfaz, ele sempre vai convergir perfeitamente independente da condição inicial, certo? Bom, tem também uma metodologia no Scilab, até posso disponibilizá-la para vocês, mas não, se vocês quiserem dar uma olhada de como se faz no Scilab, eu tenho também esse algoritmo. Ele é bem mais simples. O Gauss-Seidel é uma metodologia bem mais simples. Trabalha lá com um sistema com transferência de massa e calor, que tem uns probleminhas bem legais lá. Aquelas equações diferenciais lá, a resolução numérica daquelas equações diferenciais vai cair em sistemas lineares, que tem uma certa característica, e essa certa característica permite aplicar o Gauss-Seidel, né, para resolver aqueles problemas. Enfim, ele é um algoritmo muito mais rápido e fácil de programar. Por incrível que pareça, ele é mais fácil de programar que escalonamento. Né? Por incrível que pareça, não. Ele é bem mais fácil de programar. Professor, Fala. tem alguma possibilidade do senhor postar amanhã esses vídeos aí? Esse vídeo da aula de hoje? Tem, claro que tem, porque eu vou editar agora tudo isso aqui. Ele passa a noite editando e amanhã de manhã eu posto. Certo? Show. Valeu, senhor. Tá? Era isso. Semana que vem, então, eu encerro o conteúdo do grau A aqui. A parte de sistemas não lineares não deu tempo. Paciência. Depois do trabalho, nós começamos com ajuste de curvas. E aí é grau B, outra vida nova. Recuperações, reposições, a gente vai definir isso depois da apresentação do trabalho. Certo? Então, foque na apresentação do trabalho agora, para não depender de recuperação de trabalho. E quem tem que repor alguma coisa, depois a gente vê essa reposição. Certo? Então é isso. Uma boa semana, resto de semana para vocês. Até quarta. Valeu, senhor. Falou. Tchau.